Bem, agora nós vamos fazer o quê? O nosso shiur aqui de Yom Teruah. E o tema de hoje do nosso shiur é Yom Teruah, o apocalipsismo da parábola das 10 virgens. Todos nós conhecemos a parábola das 10 virgens, parábola que está em Mateus, capítulo 25. E essa parábola das 10 virgens, ela, na verdade, ela tem uma conexão forte com o Yom Teruah, porque Yom Teruah, o que é? É uma festa para aclamar o retorno de Yeshua. E na parábola das 10 virgens, é uma parábola sobre o quê? Sobre o retorno do noivo, para buscar a sua noiva. Então, Yom Teruah, estamos celebrando o quê? Ao toque do shofar, celebramos o retorno de Yeshua. E na parábola das 10 virgens, é o próprio noivo que ele está voltando para buscar a sua noiva. E aí Yeshua falou sobre essa parábola das 10 virgens. Bem, antes de ler aqui os versos, você pode abrir na Peshita, Mateus capítulo 25. Mas antes de fazermos uma leitura segundo a Peshita, eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte. Existe no pensamento judaico algo chamado de pensamento apocalíptico. Muitas pessoas pensam que o pensamento apocalíptico está só no livro de Apocalipse. Mas não, o apocalipsismo judaico é uma visão de um mundo, é uma forma de entender e enxergar o mundo de acordo com determinados pressupostos. Então, antes de analisarmos a parábola das 10 virgens, eu queria dar uma visão geral do pensamento apocalíptico judaico. E, repito, não é o livro de Apocalipse, é uma maneira de enxergar o mundo, e essa cosmovisão ela já fazia parte do pensamento judaico até mesmo antes da vinda de Yeshua, porque existe muita literatura bíblica e principalmente extra-bíblica judaica com um conteúdo apocalíptico. Então, quais são os pressupostos da visão apocalíptica? Primeiramente, há um entendimento que há um mundo invisível que afeta o nosso mundo. Isso faz parte da visão apocalíptica judaica. Há um mundo invisível que produz efeito que afeta o nosso mundo. E é verdade. O apocalipsismo judaico fala isso, a literatura judaica antiga e a própria Brit Hadashah. Há um mundo invisível com anjos, com demônios e que afetam esse nosso mundo. Nós lemos na Brit Hadashah narrativa de anjos e de demônios produzindo efeitos no nosso mundo. Meu irmão, não se engane. Há uma batalha espiritual ocorrendo na tua vida. Nós não estamos aqui passando apenas por testes nesse mundo físico. Existe uma batalha espiritual tremenda ocorrendo na tua vida que você tem que compreender que ela existe, que ela é real e você tem que estar pronto para a guerra. Por isso que um segundo pressuposto dessa visão apocalíptica judaica é que esse mundo invisível, ele é acessível apenas por meio da revelação. Isso é verdade. O mundo invisível não será com o estudo, apenas com a leitura. Nós acessamos o mundo invisível como? Por meio de uma revelação sobrenatural. E por isso que temos que buscar dons do Espírito. Para quê? Para termos discernimento espiritual. Uma grande coisa que afeta as pessoas é que muita gente tem falta de discernimento espiritual. Ou acha que tem, porque muitas pessoas às vezes vêm do pentecostalismo, que às vezes
parte de um entendimento e de uma prática errada do sobrenatural. Não estou generalizando, há pessoas sérias no pentecostalismo, ok? Eu conheço pessoas sérias, mas há pessoas que têm um abuso e uma prática espiritual incorreta, e aí as pessoas às vezes são até enganadas, porque o mundo espiritual das trevas tenta enganar e tenta distorcer a verdade. Então a pessoa acha que ela tem revelações, ela acha que ela está sendo guiada pelo Eterno e às vezes ela está sendo guiada pelo mundo das trevas. Então, são pressupostos da visão apocalíptica judaica. Existe um mundo invisível que produz efeitos no nosso mundo. 2, o mundo invisível ele é acessado por meio da revelação. 3, há o entendimento que todos os seres humanos serão julgados. Yom Teruah é dia de julgamento. Nesse julgamento, alguns homens serão recompensados com uma bênção eterna e outros serão o quê? Punidos. Há na literatura apocalíptica judaica, sim, esse pensamento de uma punição de Gehinnom, o que hoje se conhece como inferno. Muitos rabinos dizem, não existe inferno não se preocupe, isso é uma invenção cristã, o Gehinnom é uma invenção cristã. Não! Há farta literatura judaica falando sobre o Gehinnom, falando sobre o lago de fogo, de enxofre, falando sobre uma condenação, uma punição. Isso faz parte do pensamento judaico, essa ideia de que a humanidade, alguns serão recompensados e outros serão o quê? Punidos. Um outro elemento dessa visão apocalíptica é que o mundo futuro que nós esperamos, ele será uma renovação ou uma substituição deste mundo por um mundo melhor. Esse mundo aqui, meus irmãos, é uma indústria falida. Esse mundo, ele está falido, fracassado. Nós não temos que esperar algo melhor neste mundo. Você pode ter até uma vida boa aqui. Sim, não há problema nenhum. Mas a nossa esperança maior não está neste mundo. Este mundo ele não vai melhorar. Este mundo ele vai piorar. É só você ler as Escrituras. O mundo vai piorar. O amor vai se esfriar, a iniquidade vai se multiplicar, terá angústia, terá tribulação, teremos as pragas de Apocalipse. Esse mundo vai piorar, mas há um mundo que nós esperamos que é um mundo melhor. Estamos aqui hoje para tocar o shofar. Para quê? Para celebrarmos o retorno de Yeshua, para renovar este mundo, nos entregando um mundo melhor, um mundo transformado e regenerado. Um outro pressuposto do pensamento apocalíptico judaico é que o Eterno está no controle de todas as coisas, mas há tentativas de se fazer uma oposição ao Eterno. Ninguém consegue vencer o Eterno, ninguém consegue se opor ao Eterno, mas há forças que tentam se opor. Por exemplo, no mundo espiritual existem os Shedim, os demônios, Satã, Satanás, que tentam destruir os desígnios do Eterno. Claro que eles não vão destruir nada. O Eterno vai cumprir a sua vontade de forma cabal. Mas não só o mundo espiritual tenta opor-se ao bem, não só o mundo espiritual das trevas tenta se opor à luz. Aqui na Terra também existe oposição ao Eterno. Por exemplo, os ateus, os feiticeiros, os idólatras, essas pessoas que... Há muita gente contra o Eterno. Há muita gente militando
contra a Torá, contra Yeshua, contra a verdade. Então, um pressuposto do pensamento apocalíptico judaico é que o Eterno ele é soberano, ele controla todas as coisas e os seus planos não podem ser frustrados. Mas há uma oposição ao Eterno, tanto no mundo espiritual, que são as trevas, Hassatam e os Shedim, Satanás e os demônios, e uma oposição também por parte de seres humanos ímpios aqui na Terra. Mas da mesma maneira, existe o lado do bem. As forças angelicais, os anjos de Hashem, que o Eterno dá ordem para eles nos ajudarem, e mais, isso que nós temos que entender, os planos do Eterno se cumprem aqui na Terra, mas o Eterno usa homens e mulheres para cumprir os seus desígnios. Então nós temos que entender o seguinte, muita coisa que o Eterno cumpre depende do homem. Para isso, nós temos que nos colocar à disposição do Eterno. Nós temos que nos colocar à disposição dele para sermos usados. O Eterno precisa de profetas, precisa de homens corajosos, homens que preguem a verdade com intrepidez e cheios de Ruach HaKodesh, cheios do Espírito e que não tenham medo, como os antigos Shelerim, os emissários, não tinham medo, tanto é que muitos deles foram martirizados. Meus irmãos, os planos do Eterno serão cumpridos, mas para isso ele precisa de nós. E como eu sempre falo e repito nesta noite especial, o Eterno não pode mais usar Shaul, Yohanan, Keifá. O Eterno não pode mais usar os antigos discípulos do primeiro século. Sobramos nós e nós temos que assumir o nosso papel profético para sermos usados para que o plano do Eterno transcorra. E os planos do Eterno não serão frustrados. Se você não se colocar à disposição, o Eterno não vai usar você. Ele vai levantar outro. Isso acontece. Pessoas que o Eterno queria chamar e chamou, mas no meio do caminho a pessoa faz algo errado, a pessoa se perde. Um grande exemplo da Bíblia é o próprio rei Saul. Foi chamado, foi ungido, era ousado, mas se perdeu no meio do caminho. Hoje também temos pessoas que são escolhidas, são usadas, produzem até dons espirituais, possuem dons, mas de repente elas se apostatam ou se desviam da verdade. Que nós venhamos a entender que nós temos um papel importante no retorno de Yeshua, que nós celebramos hoje em Yom Teruah. Outra característica do pensamento apocalíptico judaico é a dualidade do mundo. O mundo é dual, anjos e demônios, justos e injustos, mundo presente e mundo vindouro. Há essa dualidade, justos e injustos, anjos e demônios, mundo presente e mundo vindouro. Nós temos que entender e temos que nos posicionar. Há pessoas que estão em cima do muro. Meu irmão, que você tome uma posição, ok? Outro elemento do pensamento apocalíptico judaico é que há uma insatisfação com o presente mundo. O presente mundo, o que ele tem a nos oferecer? Riqueza, orgulho, soberba, vaidade, pecados sexuais. O presente mundo
o mundo jaz no maligno. O presente mundo tenta nos oferecer coisas para nos seduzir. Mas nós temos que estar insatisfeitos com o mundo, satisfeitos com Hashem, satisfeitos com Yeshua, mas temos que estar insatisfeitos com este mundo. Por quê? Porque esse mundo, ele jaz no maligno. Vivemos um mundo tenebroso. Ok? Pois bem, e um elemento também da visão apocalíptica judaica é que tudo isso vai passar com a inauguração de uma nova era, que será inaugurada com o Mashiach. O Mashiach vem para cumprir os planos de Hashem, e ele vai cumprir todos os planos de Hashem e trazer a era messiânica. E tudo isso, meus irmãos, se conecta com Yom Teruah, porque Yom Teruah é justamente isso, celebrarmos o retorno de Yeshua, tocarmos o shofar para aclamarmos o Rei dos Reis. E, por conta disso, agora nós vamos para a parábola das 10 virgens, que é uma parábola justamente sobre o retorno do rei, na forma aí do noivo da parábola. Eu vou lendo os versos e vou comentando com vocês os versos da parábola. O verso 1, Mateus 25. Então assemelha-se o reino dos céus a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo e da noiva. Vejam, o encontro do noivo e da noiva, isso é um tema dos profetas, é um tema judaico, da literatura judaica apocalíptica. O encontro do noivo e da noiva é a manifestação do Mashiach. Para nós, o retorno de Yeshua HaMashiach para inaugurar a era messiânica. E Yom Teruah está conectado a isso. E nesse encontro do noivo e da noiva, Yeshua, ele fala dessas 10 virgens que representam o quê? Os convidados a participar da era messiânica. Todas as pessoas que estão sendo convidadas a participar desse evento incrível. E eu vou continuar lendo, mas você sabe que existem as virgens sábias e as tolas. As tolas, você bem sabe, que são aquelas que não esperaram o noivo com o azeite, com o óleo na lamparina. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos que esperar o Mashiach, ainda que não saibamos quando ele vai voltar. Eu não sei quando Yeshua volta, mas eu tenho que esperar por ele. E é por isso que no Sidur, na oração da Amidá, que ela foi a estrutura da Amidá, ela começou com os profetas e depois os sábios aperfeiçoaram e acrescentaram alguns elementos, mas na Amidá, que ela é recitada de manhã, à tarde e à noite, há Abrahá para quê? Clamando para a manifestação do Mashiach. Então, no Sidur, liturgia de manhã, da tarde e da noite, nós temos na própria Amidá uma brachá sobre Mashiach. Por quê? Porque os rabinos dizem que todo dia nós temos que orar pela vinda do Mashiach. Então percebam, se até os judeus que não creem em Yeshua, se até eles clamam pela vinda do Mashiach de manhã, de tarde e de noite, nós que cremos em Yeshua temos uma razão muito, muito maior para esperarmos ansiosamente a vinda de Yeshua HaMashiach. Nós temos esse dever irrenunciável de esperarmos sim
Yeshua por todos os dias das nossas vidas e estarmos preparados. Tanto é que uma coisa engraçada que todo ano algum rabino famoso em Israel, diz assim: nesse ano novo o Mashiach aparece. Todo ano. Ano passado foi o rabino Shalom Arush. A gente ia entrar em 5.781, Rosh Hashanah. Ele falou: nesse Rosh Hashanah, o Mashiach aparece. Aí, muitos messiânicos ficaram: Yeshua vai voltar no ano novo, o ano novo do ano passado. Aí, o que aconteceu? Yeshua apareceu? Não, não apareceu. Hoje, nós estamos entrando agora em 5.782. Ano passado foi o Shalom Arush, esse ano foi o rabino Yitzhak Ginsburg, um rabino do Chabad, líder em Israel, cabalista. Ele falou: esse Rosh Hashanah Mashiach vem. Tipo, hoje, Mashiach vem. E de onde ele extraiu isso? O que ele falou? Ele pegou a palavra hebraica Adam. Adam, em hebraico, é formada por 3 letras: Aleph, Dalet e Men. O Aleph representa Adam, o Dalet, Davi, e o Men, Mashiach. Então, a palavra Adão, eu tenho 3 letras: Aleph, Adão, o Dalet, Davi, e o Men, Mashiach. Então, o que ele falou? O plano da redenção passa por Adão, Davi e Mashiach. Adão pecou. O pecado entrou no mundo. Depois veio Davi, o rei escolhido pelo Eterno, e depois vem Mashiach, que é o descendente de Davi. Ok, até aí ele está certo. Até aí tudo bem. Só que vejam só, Adão, Davi está no meio e Mashiach. Ok? Quem está no meio? Davi. E o que ele fala? Ele fala que Davi se tornou rei no ano 2891. Davi se tornou rei no ano judaico 2891. E daí ele diz assim, que é a metade da história. Se Davi está no meio, é a metade. Então, se você pegar a outra metade, é só pegar 2891 vezes 2, que você tem a outra metade. Dá quanto? 5.782. Hoje, que é hoje, justamente hoje, o ano novo. Então, se você pegar o meio e duplicar, chega a 5.782. Então, com base nessa leitura cabalística, ele fala: Mashiach volta hoje, nesse ano novo. Meus irmãos, desde que eu me entendo por gente, todo ano algum rabino vem com essa história que é nesse ano novo. E até hoje nunca voltou. Eu não gosto de ficar dando data, porque Yeshua falou que ninguém sabe o dia. Então eu não vou dar data. Agora, o que, apesar de os rabinos estarem errando todo ano, eles estão errando, algum dia eles vão acertar. Porque eles chutam todo ano, eles arriscam todo ano, então um dia eles vão acertar. Mas assim, qual é a moral de toda essa história? A moral da história é que nós temos que esperar Mashiach todos os dias da nossa vida. Ou seja, a moral da história é: eu tenho que esperar Yeshua hoje? Sim. Sim, eu tenho que tocar o shofar comemorando o retorno de Yeshua hoje? Sim. Ah, Tzadok, mas se ele não voltar? Ele pode não voltar hoje, mas eu sei que ele vai voltar. Então, na verdade, só para vocês entenderem, ainda que ele não volte hoje, o retorno de Yeshua é um fato verídico. Então, nós já estamos celebrando o retorno. É como eu toco o shofar e falo: Yeshua voltou. Ué, mas ele não voltou não, mas eu sei que ele vai voltar, então eu já estou comemorando por antecipação. A ideia é essa, comemorar por antecipação. Por isso que na Amidá você ora manhã, tarde e noite pela manifestação do descendente de Davi, que é o Mashiach.
Aí o verso 2, tudo isso, né, está em Mateus 25, parábola das 10 virgens. O verso 2 fala que havia 5 delas, das virgens, que eram sábias e 5 delas eram tolas. Vejam, 5 sábias e 5 tolas. É aquilo que eu acabei de falar. Isso é típico do pensamento apocalíptico judaico. Em dividir a humanidade entre justos e ímpios, entre luz e trevas, o bom e o mal, o sábio e o tolo, aqueles que servem ao eterno e aqueles que acham que servem, mas não servem. Pensem comigo, as virgens tolas, elas queriam encontrar o noivo. As virgens tolas, elas criam no noivo. Ou seja, são pessoas que creem no eterno. São pessoas que querem participar das bodas. São pessoas que creem no eterno, que creem em Yeshua, que querem participar das bodas. Mas o problema é que a pessoa crê em Yeshua, mas a pessoa é um tolo. E aí, meu irmão, o tolo vai ficar de fora. Há pessoas que creem em Yeshua e que são sábios, mas há aqueles que creem em Yeshua e que são tolos. Infelizmente, há muitos crentes em Yeshua totalmente tolos. Percebam que Yeshua falou de 5 sábias e 5 tolas. 5 mais 5 são 10. O que esse número 10 representa no pensamento judaico? 10 é o número do Minyan. E o que é o Minyan? Minyan é o número mínimo de judeus para se começar um serviço ao eterno na sinagoga. O Minyan composto de pelo menos o quê? 10. Por quê? Porque esses 10 representam a totalidade. Então, Yeshua não usou à toa o número 10, porque o Minyan representa a totalidade. Ali, o número 10 representa a totalidade daqueles que creem em Yeshua. Mas existem os que creem que são sábios e existem os que creem que são tolos. Meu irmão, não se engane, não basta crer em Yeshua. Você tem que ser sábio. Porque há pessoas que são tolas, há pessoas que creem em Yeshua e ainda estão escravizadas pelo pecado. Há pessoas que creem em Yeshua e estão idolatrando os rabinos. Há pessoas que creem em Yeshua, mas já estão negando a Brit Hadashah. Há pessoas que dizem que creem em Yeshua e dizem que ele não nasceu de uma virgem. Há pessoas que estão revogando textos da Brit Hadashah. Muita gente, eu já ouvi muito no meio messiânico e nazareno assim: eu leio o Novo Testamento, mas eu não acredito em tudo. Eu não acredito em muita coisa. Meu irmão, quem nega a Brit Hadashah, quem nega uma parte, na verdade negou tudo. E está no status de tolo. E o tolo, meu irmão, não vai participar das bodas. E aí nós lemos no verso 3 que as tolas pegaram as suas lâmpadas e não levaram óleo consigo. E as sábias, elas pegaram óleo no vaso, na vasilha, com as suas lâmpadas. Vejam, as tolas pegaram a lâmpada, mas não pegaram o óleo. E as sábias pegaram a lâmpada e pegaram o óleo. Qual é a simbologia do óleo, do azeite, o shemen, no pensamento judaico? O óleo, meus irmãos, era usado para quê?
O óleo era usado para acender a menorá. O óleo era usado para acender a menorá, e a menorá produzia o quê? A menorá, ela produzia luz. Então, o óleo é símbolo de quê? Do elemento necessário para nós gerarmos a luz. Para gerarmos a luz neste mundo tenebroso. Nós somos chamados para iluminar o mundo. E nós iluminamos o mundo como? Com as nossas boas ações. Por isso que Yom Teruah, uma das tradições, né, é usar a romã. E aqui, né, nós temos aqui uma halá redonda de Rosh Hashanah. Deixa eu tentar mostrar aqui sem derrubar. Essa parte vermelhinha aqui, são as romãs. São sementinhas, e as romãs, vejam, a romã, ela tem muitas sementes, tem muitos caroços. Isso, e a literatura rabínica diz o seguinte: tal como a romã tem muitos caroços, muitas sementes para frutificar bastante, nós devemos dar muitos e muitos frutos, tal como a romã. Então, nessa halá aqui especial, né? Essa halá especial aqui, tudo vermelhinho aqui de romã, as sementes para dar muitos frutos, representam que nós devemos dar muitos e muitos frutos, que são o quê? As nossas boas ações. Então, o óleo, as virgens sábias pegaram o óleo. O primeiro significado é que o óleo acendia o quê? Acendia a menorá, significa aí a luz. Nós temos um chamado, uma vocação de iluminar o mundo com as nossas boas ações. Outro símbolo do óleo, o azeite, é símbolo de Ruach HaKodesh, é símbolo do Espírito Santo. Nós temos que estar cheios do óleo, do azeite, do Espírito. Meu irmão, como eu falei hoje, existe um mundo invisível que produz uma batalha espiritual contra as nossas vidas. Nós temos que ter autoridade espiritual, para isso temos que estar cheios do Espírito. Tanto é que existem as virgens tolas e as sábias. A sabedoria, só quem dá é o Espírito. Não será estudando apenas intelectualmente, não será apenas lendo. Se nós não tivermos uma iluminação divina, uma sabedoria, existe a sabedoria do homem que você adquire lendo. Mas existe uma sabedoria que é espiritual. E até para estudarmos as Escrituras e estudarmos livros, temos que ter uma sabedoria do alto. Nós temos que ser guiados pelo Espírito, tendo uma autoridade no mundo espiritual. Um grande problema que hoje cerca o judaísmo messiânico e o nazareno é que as pessoas estão imitando o judaísmo rabínico. E o judaísmo rabínico, ele é totalmente alijado, totalmente fraco de espiritualidade, de Ruach HaKodesh. Até porque Yeshua disse que só daria Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, para quem? Para os seus discípulos. Yeshua disse que só os seus verdadeiros discípulos, Atos, fala que o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem. Então, isso é um fato. O Espírito é dado para quem crê em Yeshua e quem obedece. Quem não crê em Yeshua não vai receber o Espírito. Então, o judaísmo rabínico hoje, ele não tem o Espírito. Então, ele é guiado por tudo, menos pelo Espírito, por Ruach HaKodesh. E aí as pessoas ficam copiando tudo do judaísmo. O judaísmo messiânico e nazareno é uma cópia do judaísmo,
mas uma cópia sem a espiritualidade, o que é extremamente negativo. Nós que estamos da Operação Talmidim, temos que frisar isso. Nós temos que ter uma vida de elevação espiritual, uma vida buscando manifestação de Ruach HaKodesh em nossas vidas. O azeite não representa apenas estarmos cheios do Espírito e buscarmos o Espírito. O azeite também ele era usado para aplicar nos enfermos. Nós lemos, por exemplo, em Marcos 6,13, em Jacobo, Tiago 5,14, o óleo era aplicado nos enfermos. Então, o óleo representa cura. Meus irmãos, nós temos que estar com o óleo. O que significa isso? Nós temos que estarmos com óleo que nos dá primeiramente cura interior e cura espiritual de nós mesmos. E aí, quando nós somos curados, nós podemos levar a cura ao próximo. Muita gente precisa passar por cura interior, por libertação espiritual, por cura espiritual. Há muita gente precisando de cura da alma e cura espiritual. E quando você não consegue curar a si mesmo, como que você conseguirá curar o próximo? E estejamos aí como aquelas virgens sábias com azeite, o azeite da cura interior, da cura da alma, da cura espiritual, para que sejamos plenos no serviço ao Eterno. O azeite, ele também era usado para quê? Para ofertas ao Eterno, primeiro no tabernáculo e depois no templo. Lembram? A minhá era uma oferta ao Eterno que havia azeite. Então você ofertava azeite ao Eterno. Então o azeite é símbolo de alegria, de festividade e de regozijo. Então as virgens sábias são aquelas que estão com alegria no serviço ao Eterno, que estão se regozijando no serviço ao Eterno. Meus irmãos, muitas pessoas são como virgens tolas que não têm alegria no serviço ao Eterno, fazem de má vontade, fazem emburradas, fazem com preguiça, não tem aquele regozijo, ok? Então, vejam, nós precisamos de tudo isso. E o óleo, então, nesse sentido, o óleo é alegria, é festividade, é regozijo, temos que ter essa alegria no serviço divino. E o óleo também era usado, o azeite, para ungir os reis, os profetas e os sacerdotes. Tanto é que o que significa Mashiach? Mashiach significa o ungido. É aquele que foi ungido com o azeite. E o que nós somos? Meshirim, messiânicos. Qual seria a tradução? Os ungidos. Então, Yeshua é o ungido, o Mashiach. Nós somos Meshirim, ungidos também. Então, nós temos que ter esse óleo para cumprirmos a nossa missão. Então, resumindo, quem são as virgens que estão com o azeite na lâmpada? São aquelas virgens que são sábias, porque elas têm luz para iluminar o mundo. Elas têm uma luz porque elas praticam as boas obras. Elas são virgens sábias porque elas não são guiadas pela carne, mas elas são guiadas pelo Espírito. São virgens sábias porque elas vivem em uma dimensão espiritual, guiadas por Ruach HaKodesh. Elas são sábias porque elas têm o óleo da cura para levar cura interior, cura da alma, cura espiritual para aqueles que estão doentes. O pecado é uma doença e essas pessoas têm a cura porque elas conseguem levar o óleo fresco de Yeshua. Elas são virgens sábias porque elas estão alegres, estão se regozijando, estão festejando o casamento. Então,
Isso também é importante, a alegria no serviço divino. E elas são ungidas porque elas têm uma missão a cumprir e elas vão cumprir a missão que o Eterno deu para elas. E aí, vejam só, e quando Yeshua contou essa parábola, isso nós temos que entender o contexto histórico da época. Yeshua fala do noivo que vem buscar a noiva e tem as damas de companhia. Tem 5 sábias e 5 tolas. Por que Yeshua contou essa história? Que naquela época, quando havia um casamento, e havia as damas de companhia. E o noivo e a noiva iam para Rupá. Rupá é aquela tendinha para a celebração. O noivo e a noiva iam para Rupá. E qual era a função das damas de companhia? A função delas era ir com luzes para iluminar o caminho do noivo e da noiva. Não havia energia elétrica, então elas faziam a iluminação do caminho. Então havia o noivo e a noiva e as damas de companhia iam ali numa espécie de procissão com lâmpadas acesas para iluminar o caminho. Então uma dama de companhia, ela só tem um propósito se ela tiver luz. Se ela tivesse ali sem lâmpada nenhuma acesa, não teria importância nenhuma. O que isso nos ensina? Nos ensina que se uma dama de companhia está com uma lâmpada sem azeite, ela não tem luz. Se não tem luz, não tem propósito nenhum. Da mesma maneira, se você não tiver luz para dar aqui na Terra, nós não teremos propósito nenhum. Se nós não tivermos luz aqui nessa Terra, nós não teremos propósito, não teremos finalidade. O nosso propósito é iluminarmos o mundo com a luz de Yeshua HaMashiach. E uma outra coisa interessante é que quando as damas acompanhavam o noivo e a noiva, elas iam iluminando o caminho, porque isso representava... O que representava ali o caminho iluminado? Representa a nova vida, a vida futura do noivo e da noiva. Por isso que o Talmud faz muitas referências a lâmpadas nos casamentos. Então, você fazer uma procissão iluminando o caminho, representando um novo começo, um novo caminho, uma nova vida do noivo e da noiva juntos. Então, vejam, se as damas de companhia iluminavam o caminho dos noivos, a pergunta que eu faço para você e para mim hoje é: será que nós estamos iluminando o caminho do noivo e da noiva? Iluminar o caminho é iluminar esse mundo. Esse mundo, ele é um caminho em direção ao mundo vindouro. Nós temos que estar com a nossa lâmpada acesa, iluminando esse mundo, para que o nosso noivo amado, Yeshua HaMashiach, ele nos encontre com nossas lâmpadas acesas. Algo muito interessante também na tradição judaica sobre o casamento do noivo e da noiva, que se encaixa com essa parábola de Yeshua, é que na oração do Sidur Ele Devarim, é uma oração que são mencionados vários atos são mencionados que geram uma recompensa neste mundo e também no mundo vindouro. Existem atos que você tem uma recompensa apenas nesse mundo, e há atos que você tem uma recompensa neste mundo e uma recompensa também no mundo vindouro. E aí é mencionado Arnasat Kalá, significa literalmente trazendo a noiva. Isso é uma mitzvah. Arnasat Kalá literalmente significa trazendo a noiva, mas isso é uma mitzvah que é mencionado que te dá uma recompensa neste mundo e no mundo vindouro. O que
trazendo a noiva, essa mitzvah. Entende o judaísmo que é o seguinte, quando você ajuda o noivo e a noiva nas coisas do casamento, né? Você pode ajudar de várias maneiras. O casamento tem preparativo. Às vezes você vai dar um presente, vai dar um vestido, vai dar um presente, você vai ser dama de companhia, você vai participar do casamento, você vai lá prestigiar o casamento, você vai orar pelos noivos. Ou seja, quando você faz alguma coisa pelo noivo e pela noiva, isso é uma mitzvah. É uma mitzvah você fazer alguma coisa pelo noivo e pela noiva. Isso é o entendimento judaico. E Yeshua pega esse conceito que as damas sábias, elas estão justamente cumprindo esse mandamento de quê? De iluminar o caminho. E é aquilo que eu falei, nós temos que iluminar o caminho que é este mundo, preparando-o para o retorno de Yeshua HaMashiach. Então, para você entender, uma mitzvah, você ajudar o noivo e a noiva de alguma maneira. Arnasat Kalá é uma mitzvah. E como que isso se aplica para todos nós hoje no contexto dessa parábola de Yeshua? Nós temos que ajudar o noivo e a noiva. Como? A noiva é o corpo de Yeshua. Nós temos que não só fazer parte do corpo de Yeshua, mas abençoar o corpo, abençoar os irmãos que fazem parte do corpo. E temos que também iluminar esse mundo para trazer pessoas para que elas se encontrem com Yeshua e elas reconheçam que Yeshua é o Mashiach e sejam transformadas e regeneradas. O verso 5, Yeshua diz: enquanto se atrasava o noivo, todas elas ficaram cansadas e adormeceram. O verso 5 diz que as noivas, que as damas de companhia, as virgens tolas, elas adormeceram. Quer dizer, na verdade, todo mundo, né, dormiu, mas as outras vão ter o azeite. Vejam, elas ficaram, todas elas, está dizendo, todas elas ficaram cansadas e adormeceram. Todas, as sábias e as tolas. E Yeshua quis advertir aí o seguinte, meus irmãos: nós não podemos dormir. Até as sábias nessa parábola dormiram, mas nós não podemos dormir. Muitas vezes nós esperamos o retorno de Yeshua e já que ele não volta rapidamente, de acordo com a nossa vontade, muitas pessoas terminam se cansando de servir ao Eterno. Muitas pessoas terminam desistindo de tudo ou até mesmo esfriando na fé. Nós não podemos esfriar na fé, nós não podemos esmorecer. Há muitas pessoas que, Yeshua não volta, está demorando. A pessoa vai viver a vida e termina esfriando. Alguns desistem, outros ficam totalmente frios. Mas, meu irmão, nós temos o dever de esperar o Mashiach todos os dias de nossas vidas. E é por isso que eu falei que na oração da Amidá, você ora pela manifestação de Mashiach de manhã, de tarde e de noite. Meu irmão, não podemos dormir, não podemos ser entregues ao sono espiritual, ok? Yeshua, ele quer advertir aí que há uma tendência, até as sábias dormiram, há uma tendência de as pessoas dormirem. Dormiu no ponto, terminou descansando. Nós temos que estar atentos, temos que estar vigilantes. Verso 6. Mas à meia-noite houve um grito, eis que o noivo vem. Saiam para encontrá-lo. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. Vejam, será que nós estamos preparados para nos encontrarmos com Yeshua? Se ele voltasse hoje, como nós estaríamos? Há pessoas que estão com o vaso
cheio de azeite. Há pessoas que estão com o vaso sem azeite nenhum, como é mencionado na parábola. Porém, meus irmãos, há um outro tipo de pessoa. O sujeito, ele tem o vaso, ele tem o azeite, mas o vaso está furado. O vaso furado não retém o azeite. Anos e anos atrás, o Eterno me mostrou essa imagem muito intensa de pessoas que têm o vaso e que têm o azeite, mas o vaso está furado e aí não retém o azeite fresco. E aí eu perguntei e recebi a seguinte instrução: o que é o vaso furado? É o pecado. O pecado, meu irmão, fura o nosso vaso. Quando o ser humano está pecando, o vaso fica furado. E se teu vaso está furado, ele não retém o azeite. O azeite vai embora. Então, nós temos que nos corrigir. Temos que mudar. Mudar para quê? Para corrigir, para que o nosso vaso não tenha furo, não tenha pecado, para que recebamos e venhamos a conservar o azeite fresco de Hashem. Essa ideia de estarmos atentos, estarmos vigilantes, de não adormecermos, é uma imagem muito forte que Yeshua quis ressaltar nesta parábola. E às vezes eu fico pensando até que os rabinos pegaram algumas parábolas de Yeshua, copiaram e fizeram algumas modificações, ok? Por exemplo, o rabino Yohanan ben Zakkai, que veio depois de Yeshua, ele conta uma parábola que é parecido, tem os sábios e os tolos, é a mesma coisa que Yeshua, os sábios e os tolos, mas ele mudou. Às vezes eu fico pensando assim, poxa, parece até que copiou a parábola de Yeshua e mudou. Quer ver? Eu vou contar aqui rapidamente. O rabino Yohanan ben Zakkai, ele conta uma parábola em que havia um rei. Sempre quando uma parábola é o rei, geralmente é uma alusão ao Eterno. Há um rei que convidou servos para um banquete em seu palácio, mas ele não disse quando seria. Olha só, um rei convidou pessoas para um banquete. Isso lembra outra parábola de Yeshua. Lembram disso? Uma parábola que Yeshua fala que o rei chamou para o banquete. Aí nessa parábola do Yohanan ben Zakkai, ele diz que havia os servos sábios e os servos tolos. A mesma coisa, sábios e tolos. Servos sábios e servos tolos. Os servos sábios colocaram roupas festivas e ficaram na porta do palácio, porque o rei disse que ia dar uma festa, mas ele não disse quando seria a festa. O rei falou, vai ter uma festa. Quando? Não vou falar. Então os servos sábios colocaram roupas de festa e ficaram na porta do palácio esperando o anúncio da festa. E os servos tolos, eles não se arrumaram com roupa de festa e foram fazer as suas atividades do cotidiano, foram viver as suas vidas. E o que aconteceu? Quando o rei chama os servos para a festa, somente os que estavam ali vestidos e adornados com trajes festivos, estavam ali na porta, entraram. Eles entraram e os tolos não. E diz a parábola que o rei ficou satisfeito com os sábios e ficou irado com os tolos. Meu irmão, isso é muito parecido com o que Yeshua ensinou. Isso daí é uma mistura da parábola das 10 virgens com a parábola do banquete de casamento, do banquete do rei, que Yeshua falou. E Yeshua, em uma outra parábola, ele fala sobre o banquete do rei, que é exatamente o pano de fundo dessa parábola aí que eu acabei de contar. E
que é muito parecido, as roupas tal, e tem um elemento parecido da parábola das virgens, que aí existem os servos sábios e os servos o quê? Tolos. Tudo isso apontando, meu irmão, que o Eterno fica satisfeito com os sábios e irado com os tolos. Irado com aqueles que não se prepararam. Meu irmão, você tem que estar com azeite na tua lâmpada. Você tem que estar com trajes festivos. Você tem que estar preparado para encontrar-se. Porque nessa parábola do Yohanan ben Zakkai, o rei disse, vou dar uma festa. Mas ele não disse o dia e a hora. É a mesma coisa com Yeshua. A Brit Hadashah diz, Yeshua vai voltar. Quando? Não sabemos o dia e não sabemos a hora. Então temos que estar preparados a todo momento, ok? Temos que estar preparados a todo momento para recebermos o Rei dos Reis. Continuando a leitura, verso 8. E aquelas tolas disseram às sábias, deem-nos do seu óleo, porque eis que se apagaram as nossas lâmpadas. Responderam e disseram aquelas sábias, não haveria o suficiente para nós e para vocês, mas vão aos que vendem e comprem óleo para si. Enquanto foram comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele na festa de casamento. E fechou-se a porta. É exatamente essa mensagem de Yeshua que tem paralelo na literatura rabínica. Parece que os rabinos copiaram de Yeshua, mas de qualquer forma, essa mensagem que a festa de casamento é a era messiânica. É a celebração do reino de Elohim. Só vai entrar quem está preparado. Yom Teruah é a festa de casamento. Yom Teruah é o toque do shofar. Yom Teruah representa o retorno de Yeshua. O shofar vai tocar para anunciar a chegada do noivo. O nosso noivo vem, mas nós temos que estar preparados. Yom Teruah é uma festa profética. Não só uma festa profética, mais que profética, é uma festa escatológica. Porque fala do fim dos tempos. Nós estamos hoje celebrando uma festa não apenas da Torá, mas é uma festa profética. Yeshua volta. É uma festa escatológica sobre o fim dos tempos, sobre o dia do juízo de Adonai. E é uma festa apocalíptica, porque nesse contexto apocalíptico da consumação de todas as coisas, das revelações desse novo mundo que virá. Meu irmão, nós temos que estar preparados. Verso 11. E depois chegaram também aquelas outras virgens e disseram, Nosso Senhor, abra a porta para nós. Essas são as tolas que vieram e a porta já estava fechada. Mas ele respondeu e disse-lhes, verdadeiramente eu lhes digo que eu não as conheço. Meu irmão, Yeshua está dizendo para aquelas damas de companhia tolas que ele não as conhece. Eu não as conheço. Primeira coisa, essas damas eram damas de companhia. Então elas serviam ao noivo e a noiva. Não eram inimigos. Repito, as damas tolas não eram inimigos do noivo e da noiva. Eram amigas do noivo e da noiva. Ou seja, essas damas tolas não são os ímpios, não são os feiticeiros, não são os idólatras, são aqueles que dizem que creem em Yeshua. Porque elas eram damas. Tanto é que Yeshua fala, eu não as conheço. Essa é a mesma linguagem, não as conheço. Esta é a mesma linguagem que Yeshua usa em Mateus 7, em que ele diz,
Nem todo que me diz meu Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, meu Senhor, em seu nome não profetizamos? Em seu nome expulsamos demônios? Em seu nome fizemos muitos milagres? E então lhes confessarei, desde sempre não os conheci. Apartem-se de mim, servos da injustiça. Vejam, aplicando a Gezerá Shavá, Yeshua diz para as virgens tolas, eu não as conheço. E em Mateus 7 ele fala, eu não conheci vocês também. É a mesma linguagem, não conheci. Não conheço quem? Ele não conheceu pessoas que profetizaram em seu nome, expulsaram demônios em seu nome, fizeram milagres em seu nome. Então não é o ímpio. O ímpio não expulsa demônio em nome de Yeshua. O ímpio, assim, que eu quero dizer o ateu, né? Claro que o sujeito é ímpio, porque daí é claro que ele é ímpio porque ele não vai herdar o mundo vindouro. Mas é um sujeito que expulsa demônio em nome de Yeshua, faz milagres em nome de Yeshua, profetiza em nome de Yeshua, mas ele é ímpio, ok? Da boca para fora ele diz que serve a Yeshua. Da boca para fora ele é servo. Mas Yeshua diz, servo da injustiça. Então, a pessoa diz que serve, mas na verdade ele é ímpio. Na verdade ele é perverso. Sadoc, mas ele crê em Yeshua? Crê. Mas até os demônios creem, diz a Brit Hadashah. Ele crê, mas ele é ímpio. Meus irmãos, Yeshua disse que o joio está no meio do trigo. O joio parece com o trigo, mas depois será separado. Último verso dessa parábola, verso 13. Portanto, estejam despertos, pois vocês não sabem o dia e a hora. Meu irmão, estar desperto é estar acordado, é não dormir, é estar acordado no mundo espiritual, sempre atento, é estar preparado, para tudo, inclusive para as batalhas espirituais que estão sendo travadas. É estar desperto, é estar ligado, é estar atento. Então, meus irmãos, a parábola das 10 virgens, ela tem como tema principal, como temas principais, a necessidade de guardar a fé. Sim, muitos não estão guardando a fé. Quanta gente eu conheço, e você deve conhecer, que servia ao Eterno, mas se apostatou. Essa parábola, ela nos chama a atenção para, necessidade de guardar a emuná, guardar a fé. Necessidade de não cair, de permanecermos firmes. Essa é uma lição da parábola. Outra lição, temos que praticar boas obras. Temos que ter o azeite na lâmpada. Temos que ter aí o azeite fresco, o azeite puro, purinho na lâmpada. E aí sim praticarmos boas obras. E há também a lição de que nós temos que estar preparados para o retorno do Mashiach. Temos que estar preparados a todo momento, porque Yeshua vai voltar. Meu irmão, não durma, esteja desperto, esteja atento, porque o Rei dos Reis, ele está voltando. E hoje é dia de tocar o shofar para anunciar o seu retorno.
Vamos agora, meus irmãos, fazer uma tefilá sobre essa mensagem que foi ministrada e depois nós vamos continuar a liturgia do Marzor. Hashem, nós oramos a Ti para que sejamos como essas virgens sábias, com Teu azeite fresco, para que iluminemos o mundo, para que venhamos a produzir boas obras, para que não venhamos a dormir, para que estejamos totalmente firmes, combatendo o bom combate, perseverando na Tua emuná. Eterno, quantas pessoas estão dormindo um sono espiritual, quantas pessoas não estão conseguindo discernir os Teus desígnios, quantos estão sem azeite no vaso, e outros que estão com o vaso com o azeite, mas o vaso está furado, e aí o azeite escoa e vai embora. Eterno, nós clamamos a Hashem, porque nós precisamos ter a sabedoria dessas virgens, que estão atentas, estão com o óleo do Teu Espírito. Precisamos da Tua autoridade no mundo espiritual. Eterno, o homem natural não fará a Tua obra a contento. A nossa mente, a nossa inteligência, ela não conseguirá Te servir de maneira espiritual. Aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Nós precisamos receber o Teu Espírito de uma forma diferente. Hoje que Yom Teruah, a tradição diz que é Rosh Hashanah, como um ano novo, renova nesse ano uma autoridade profética, renova nesse ano uma autoridade espiritual. Aqueles que estavam mornos, que estavam frios, que eles sejam ativados profeticamente, que eles tenham dons espirituais renovados, dons de profecia, de visão, de revelação, de sonhos, dons para operar sinais, prodígios e maravilhas, dons para curar enfermos, dons para expulsar demônios. Eterno, nós precisamos de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. Nós precisamos de uma renovação completa e nós clamamos para que haja uma renovação, um ano novo com autoridade espiritual, um ano novo com avivamento, não um falso avivamento, mas um avivamento verdadeiro pelo Teu Espírito. Eterno, que o shofar venha a tocar para ativar no nosso homem espiritual e que nós estejamos, Pai, cheios de Ruach HaKodesh, estejamos anunciando e proclamando com autoridade que Yeshua é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Achei hoje em dia tantas pessoas nas redes sociais que postam sobre tantas e tantas coisas, mas pouco postam sobre o Teu nome. Postam sobre política, postam sobre futebol, postam sobre moda, postam sobre tantas e tantas viagens, tantas e tantas coisas, mas não postam a Tua palavra, não postam nada sobre Yeshua. São pessoas que praticamente se envergonham do Teu nome, são pessoas que não estão, Pai, apregoando a verdade. E nós fomos chamados para sermos pregoeiros da justiça como Noé. Hashem, renova, Pai, renova o judaísmo messiânico e nazareno, levantando homens e mulheres, profetas nesta geração, uma geração tão vil, uma geração tão iníqua, uma geração tão covarde, em que as pessoas se calaram diante do mal, se calaram diante da iniquidade, e por isso nós clamamos a Hashem que haja uma produção de frutos espirituais, tal como a romã tem tantas e tantas sementes, lança em nós milhares e milhares de sementes espirituais com dons, não para o nosso orgulho,
não para nossa vaidade, mas para que venhamos a ter as armas espirituais corretas. Assim, nós oramos por renovação e cremos, Pai, nos teus milagres, cremos que a nossa oração está sendo ouvida e clamamos pela tua misericórdia, compaixão e bondade para que a nossa oração seja atendida. Nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.